Quarta-feira, 5 de setembro de 1979. Em colóquio com Cristo sobre os fundamentos da família. 1. Há tempos que estão em curso os preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em Roma no outono do ano que vem. O tema do Sínodo, Deveres da Família Cristã, concentra nossa atenção nessa comunidade de vida humana e cristã, que desde o princípio é fundamental. Exatamente esta expressão, desde o princípio, empregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio referido pelo Evangelho de São Mateus e pelo de São Marcos. Queremos perguntar-nos que significa esta palavra, princípio, exatamente nesta circunstância, e portanto, propomos-nos análise mais precisa do referido texto da Sagrada Escritura. 2. Durante a conversa com os fariseus, que o interrogavam sobre a indissolubilidade do matrimônio, 2 vezes se referiu Jesus Cristo ao princípio. O diálogo decorreu da maneira seguinte. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram-lhe: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso, o homem deixará o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Por que foi então, perguntaram eles, que Moisés precetuou dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-la? Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mateus 19, versículos 3 a 5. Conferir. Também Marcos 10, versículos 2 a 4. Cristo não aceita discussão ao nível que os seus interlocutores procuram dar-lhe, em certo sentido não aprova a dimensão que eles se esforçam por conferir ao problema. Evita embrenhar-se nas controvérsias jurídico-casuísticas e, em vez disso, apela 2 vezes para o princípio. Procedendo assim, faz clara referência às palavras sobre a matéria no livro do Gênesis, que também os seus interlocutores sabem de cor. Dessas palavras da revelação antiquíssima, tira Cristo a conclusão, e o diálogo termina. 3. Princípio significa, portanto, aquilo de que fala o livro do Gênesis. É, portanto, Gênesis 1, versículo 27 que cita Cristo, em forma resumida. O Criador desde o princípio fê-los homem e mulher, mas o trecho originário completo soa textualmente assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, ele os criou homem e mulher. Em seguida, o mestre refere-se ao Gênesis 2, versículo 24. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Citando estas palavras quase em extenso, por inteiro, Cristo dá-lhes ainda mais explícito significado normativo, dado que era admissível a hipótese de no livro do Gênesis figurarem como afirmações unicamente de fatos. Deixará, unir-se-á. Serão uma só carne. O significado normativo determina-se uma vez que não se limita a Cristo, somente a citação em si, mas acrescenta: portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Este, não o separe é determinante. À luz desta palavra de Cristo, o Gênesis 2, versículo 24 enuncia o princípio da unidade e indissolubilidade do matrimônio, como sendo o próprio conteúdo da palavra de Deus, expressa na mais antiga revelação. 4. Poder-se-ia, nesta altura, defender que o problema está terminado, que as palavras de Jesus Cristo confirmam a lei eterna, formulada e instituída por Deus, desde o princípio, desde a criação do homem. Poderia também parecer que o Mestre, ao confirmar esta lei primordial do Criador, não faz senão estabelecer exclusivamente o próprio sentido normativo dela, apelando para a autoridade mesma do primeiro legislador. Todavia, aquela expressão significativa desde o princípio, repetida por Cristo, leva claramente os interlocutores a refletirem sobre o modo como no mistério da criação foi moldado o homem, precisamente como homem e mulher, para se compreender corretamente o sentido normativo das palavras do Gênesis. Ora, isto não tem menor valor para os interlocutores de hoje do que teve para os de então. Portanto, no presente estudo, considerando tudo isto, devemos colocar-nos exatamente na posição dos atuais interlocutores de Cristo.
5. Durante as sucessivas reflexões das quartas-feiras, nas audiências gerais, procuraremos, como atuais interlocutores de Cristo, deter-nos demoradamente nas palavras de São Mateus 19, versículos 3 a 5. Para responder à indicação que encerrou Cristo nelas, procuraremos penetrar naquele princípio a que ele se referiu de modo tão significativo, e assim seguiremos de longe o grande trabalho que sobre este tema, agora precisamente, empreendem os participantes no próximo Sínodo dos Bispos. Ao lado destes, tomam parte nele numerosos grupos de pastores, e até de leigos, que sentem especial responsabilidade acerca das obrigações impostas por Cristo ao matrimônio e à família cristã. As obrigações que ele impôs sempre, e ainda impõe na nossa época, no mundo contemporâneo. O ciclo de reflexões que iniciamos hoje, com a intenção de continuá-lo durante os seguintes encontros das quartas-feiras, tem ainda, além do mais, como finalidade, por assim dizer, acompanhar de longe os trabalhos preparatórios do Sínodo, não entrando porém diretamente no seu tema, embora dirigindo a atenção para as raízes profundas de que ele brota. Aos jovens casais. Ainda uma saudação de bons votos aos jovens casais, que tomam parte nesta audiência. Caríssimos casais, dais início à vossa nova vida com a bênção do Papa, depois da de Deus no altar. Tende sempre diante da vossa consciência o sentido cristão da missão para a qual foste chamados com o sacramento do matrimônio. Levai nela límpida e plena força do amor abençoado, que, como diz Santo Agostinho, é tanto mais forte quanto mais santo. E nunca, nunca, venham apagar o fogo que acabastes de acender. Com estes fervorosos votos, abençoo-vos no nome do Senhor.